Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, pedimos a Tua direção, a Tua orientação, o Teu ensino aos nossos corações, Senhor, a inspiração da Tua palavra, Senhor. Que tudo que foi falado aqui hoje seja para a glória do Teu nome, que nós possamos ser pessoas melhores, Senhor, possamos ser transformadas pelo ensino da Tua palavra. Essa é a minha oração. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos fazendo um estudo aqui sobre oração, baseado no livro do Timothy Keller, que tem o título do livro é Oração, Experimentando Intimidade com Deus. E nós vimos na semana passada, nós já estamos aqui, hoje é a quinta semana, esse livro ele tem transformado a minha vida de oração. Tem transformado de uma tal maneira que eu cada vez percebo o quanto eu não sei nada ainda sobre oração. Por mais que eu tenha uma vida de oração de mais de 30 anos, ao entender o que é oração mesmo, segundo a Bíblia, a gente vê o quanto a gente ainda é menino ainda no assunto oração. Nós terminamos o capítulo da semana passada com o entendimento que nós devemos ir do prazer, do dever ao prazer em relação à oração. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós vamos nos envolver na intimidade com Deus, mais nós vamos nos deleitando, sentindo prazer ao orar. E a primeira parte do livro que nós vamos adentrar agora, ela se chama Desejando a Oração. E o título que é o capítulo 1, tem o título de A Necessidade da Oração. E ele tem o subtítulo Não Sobreviveremos. E ele conta aqui, começa contando logo no início, que na segunda metade da sua vida adulta, ele descobriu a oração. Embora ele já fosse pastor há alguns anos, ele só descobriu realmente sobre a oração na segunda metade da sua vida adulta. E ele teve que descobrir. E no outono do ano de 1999, quando ele ministrava um estudo bíblico do livro dos Salmos, ficou claro para ele, ao ministrar aquele estudo bíblico do livro dos Salmos, que ele mal arranhava a superfície do que a Bíblia ordenava e prometia em relação à oração. E logo eles experimentaram algumas semanas sombrias logo após o ataque do 11 de setembro, no ano de 2001, o ataque lá às Torres Gêmeas em Nova York. E a cidade inteira afundou em uma espécie de depressão clínica coletiva. E mesmo enquanto ela se recuperava de tudo, e ele relata que para a família dele as trevas foram mais intensas, porque a esposa dele ela estava lutando contra os efeitos da doença de Crohn e ele foi diagnosticado com câncer de tireoide. Em um determinado momento, em meio a tudo isso que eles estavam vivendo, a esposa dele insistiu com ele que eles fizessem juntos algo que eles nunca até aquele momento tiveram disciplina suficiente para fazer com regularidade. A esposa dele pediu para ele para que eles orassem todas as noites. Todas as noites. E ela usou uma ilustração que traduziu para ele o que ela estava sentindo. Ela disse algo mais ou menos assim: imagine que você recebeu o diagnóstico de uma enfermidade tão mortal que o médico deu para você poucas horas de vida, a menos que você tome um determinado remédio
um comprimido toda noite antes de dormir. Agora imagine que ele recomende para você não deixar de tomar este remédio nem uma noite sequer, senão você poderá morrer. Você acha, por acaso, que com uma recomendação dessa, você iria esquecer uma noite de tomar o remédio? Ou deixar passar algumas noites sem tomar o remédio? Eu acredito que seria algo tão crucial, tão necessário para a sua vida, que de forma nenhuma você conseguiria se esquecer jamais uma noite de tomar o remédio. E ela prosseguiu: olha, se nós não orarmos, se nós não tivermos intimidade com Deus todos os dias, eu tenho o entendimento de que nós não conseguiremos sobreviver a tudo que nós estamos enfrentando. E ela disse: eu com certeza não sobreviverei. Nós precisamos orar. Nós temos que orar. Simplesmente, nós não podemos deixar que isso saia da nossa cabeça. Aí, o autor relata que talvez tenha sido, talvez pela força da ilustração, ou talvez por uma questão do momento certo, ou pelo mover do Espírito Santo, ou a hipótese mais provável tenha sido que o Espírito de Deus, usando o momento e a clareza dessa metáfora, o fato é que de repente para ele ficou tudo muito claro. Ele percebeu, junto com a sua esposa, a seriedade da questão, e eles reconheceram que qualquer coisa que constituísse verdadeiramente algo inegociável, eles iam conseguir fazer. As pessoas acham que não conseguem orar, mas se isso for algo importante para você, se você colocar isso como algo inegociável, se a sua vida depender disso, você vai conseguir fazer. E ele conta, testemunha que isso aconteceu 12 anos atrás. E ele e a esposa dele, eles não se lembram de eles ter perdido, desde esse dia, uma única noite sequer em que eles oraram juntos. 12 anos, todas as noites, desde aquele dia, eles não deixaram de orar uma única vez juntos. Nem que seja por telefone, nem que ele estivesse em outro país, em um outro hemisfério, mas eles sempre arrumavam um tempo por causa da necessidade que eles entenderam de ter uma vida de oração. E esse desafio impactante da esposa dele, ele diz que por causa desse desafio, bem como a crescente convicção que ele tinha do simples fato de que ele não entendia nada de oração, o levou a iniciar uma busca. Ele queria uma vida de oração melhor, bem melhor. Então, o que ele fez? Ele começou a ler muito, ele começou a fazer experiências relacionadas à sua vida de oração. E ele começou a olhar à sua volta e ele percebeu que ele não estava sozinho neste caminho em relação ao que ele sentia, da necessidade de oração. Deixa eu só arrumar a tela aqui. Prontinho. Aí ele vai relatando conta aqui no livro um testemunho sobre uma escritora. Até aqui está o subtítulo: será que alguém pode me ensinar a orar? E ele fala, um testemunho da escritora Flannery O'Connor, né, que é uma autora famosa. Ela estava com 20 anos de idade. Ela buscava ali aprofundar a sua vida de oração para crescer como escritora. E ela entendia
que ela crescer em oração é o que lhe daria inspiração para ela se tornar uma escritora de sucesso. Então ela vai contando ali os percalços que ela passou. Então ela queria crescer em intimidade com Deus através da oração, e vai passando por alguns acontecimentos aqui que não dá tempo de eu ler todos, mas ela chega no final de busca intensa na questão de poder melhorar a sua vida de oração, e ela chega a fazer a seguinte pergunta, ela chega a clamar da seguinte forma: será que existe alguém que pode me ensinar a orar? Foi um clamor sincero. E milhões de pessoas hoje fazem a mesma pergunta. Então há um senso da necessidade de oração. Nós precisamos orar. Mas como? De que forma nós devemos orar? Aí ele vai relatando aqui um panorama, nos mostra um panorama confuso de como o mundo está hoje. As pessoas, elas, na sua maioria, estão declinando da questão da religiosidade institucional, declínio de estar em instituições, igrejas, das mais variadas religiões. Mas há um sentimento, um desejo pelo espiritual, pelo sobrenatural, pelo misticismo. As pessoas querem ter experiências espirituais. Então, ele fala aqui também um exemplo que ninguém estranha, por exemplo, ao ler uma nota casual no New York Times sobre o fato do Robert Hammond, um dos fundadores do parque urbano Highline, no bairro de Chelsea, a oeste de Manhattan. Ele estar indo para um retiro de meditação de 3 meses na Índia. Ninguém acha estranho isso, porque as pessoas entendem que é interessante você ter uma vida espiritual, você buscar algo fora do natural, fora do cotidiano, ter experiências transcendentais. E há pouco tempo o Rupert Murdoch, ele fez um tweet expressando que ele estava aprendendo meditação transcendental. E ele relata: todos recomendam, disse ele, não é tão fácil de começar, mas dizem que melhora muito. E na igreja cristã tem ocorrido também um crescimento semelhante de interesse pela oração. Há um forte movimento em defesa das práticas antigas sobre oração, contemplação, meditação, e atualmente nós vemos que tem um pequeno império de instituições, organizações, redes e praticantes que ensinam e treinam métodos de como a oração de centralização, oração contemplativa, a oração da escuta, do silêncio, a lectio divina e muitas outras das hoje denominadas disciplinas espirituais. E não se deve caracterizar todo esse interesse, no entanto, como uma onda única e consistente. Por quê? É um conjunto de poderosas contracorrentes, provocando águas perigosamente turbulentas para muitos que estão em busca de respostas. Então, tem havido, por causa disso, muitas críticas verdadeiras, substanciais, voltadas contra grande parte dessa nova ênfase dada na espiritualidade contemplativa dentro das igrejas católicas e protestantes.
E ele relata que ao procurar ao seu redor recursos que o ajudassem na sua vida de oração, bem como a vida de outras pessoas, ele percebeu que o panorama geral era muito confuso. Por isso que, por causa dessa confusão, muitos até abdicam da questão de uma vida real de oração. Não precisa de tanta oração. Para que tanta oração? Então, começa a buscar outras coisas. Vamos cuidado social, vamos dar atenção à vida, à família, e acaba abandonando uma parte importante do que a palavra de Deus nos ensina, que é nós nos dedicarmos a uma vida de oração, de intimidade com Deus. Ele fala aqui, relata de um misticismo inteligente. Ele fala que no caso dele, o caminho para o crescimento na sua vida de oração foi uma volta às raízes espirituais e teológicas. Então, durante o seu primeiro período como pastor na Virgínia e de novo depois como pastor em Nova York, ele viveu a experiência de pregar sobre toda a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E quando ele chegou no capítulo 8, que está escrito assim, Romanos capítulo 8, versículos 15 e 16. O Espírito que recebestes não os escraviza, para que vivam de novo em temor. Antes, o Espírito que recebestes produziu em vós a adoção de filhos, e por ele clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E o Espírito de Deus, ele nos assegura, nos dá a certeza na nossa vida do amor de Deus. Então, primeiro, ele nos capacita a nos aproximarmos de Deus, a nos relacionarmos a Deus como nosso Pai, como Deus o Pai, o nosso Pai amoroso, Abba Pai, Paizinho, né? E em seguida, ele se coloca ao lado do nosso espírito. Ele acrescenta um testemunho mais direto. Então, ao entender esse versículo, ele relata, o autor aqui, que ele entendeu pela primeira vez esses versículos, ao ler os sermões do D. Martyn Lloyd-Jones. Dr. Martyn Lloyd-Jones, que é um pregador, escritor inglês de meados do século XX. E o Lloyd-Jones, ele defendia a ideia de que Paulo estava escrevendo sobre uma profunda experiência da realidade de Deus. Mais tarde, foi que ele descobriu que há um consenso entre a maioria dos comentaristas bíblicos modernos no sentido de que estes versículos descrevem nas palavras de um estudioso do Novo Testamento, abre aspas, uma experiência religiosa inefável, fecha aspas. Uma vez que a certeza do amor seguro em Deus é a mística no melhor sentido da palavra. E o Thomas Schneider, ele acrescenta que nós não devemos dar pouca ênfase à base emocional da experiência. Alguns evitam essa ideia por sua subjetividade, mas o abuso da subjetividade em certos círculos não pode eliminar as dimensões místicas e emocional dessa experiência cristã. Então a exposição do Dr. Lloyd-Jones também apontou para o autor aqui, direcionou ele para outros escritores que ele tinha lido no seminário, como, por exemplo, Martinho Lutero, João Calvino, John Owen, que é um teólogo inglês do século XVII, e também Jonathan Edwards, que é um filósofo e teólogo americano do século XVIII. E ele não encontrou neles uma referência, nenhuma sequer, a alguma escolha entre
a verdade ou espírito, doutrina ou experiência. Entre a verdade ou espírito, doutrina ou experiência. Um dos antigos teólogos mais hábeis, de nome John Owen, lhe foi para ele muito útil nesse ponto. Em um sermão ministrado sobre o Evangelho, o Owen dedicou o devido empenho a lançar o fundamento doutrinário da salvação cristã. Mas então ele exortou os ouvintes a terem uma experiência do poder do Evangelho sobre o próprio coração. Uma experiência própria, cada um no coração, dentro dele. Ou, se eles não tivessem essa experiência, toda a sua profissão de fé estava fadada a definhar, a morrer. Não haveria sentido até a sua fé, se a pessoa não tivesse verdadeiramente uma experiência com Deus. Então, essa experiência do poder do Evangelho no coração só pode acontecer por causa da oração, na oração, por meio da oração. Tanto a oração pública, como na Assembleia dos Crentes Reunidos, quanto em particular com Deus, em meditação, em adoração a Deus. E ele relata que na busca dele por uma vida de oração mais profunda, ele optou por um rumo contrário ao que ditaria a própria intuição dele. Então, de propósito, ele evitou ler quaisquer novos livros sobre o assunto. Em vez disso, ele se voltou para os textos históricos da teologia cristã que o formaram, e ele começou a fazer perguntas sobre oração e experiência com Deus. Perguntas que não estavam muito claras na mente dele na época em que ele estudou estes textos, décadas antes, na sua pós-graduação. Então ele descobriu muita coisa que ele deixou passar completamente. Então ele encontrou um direcionamento sobre vida interior de oração e experiência espiritual que o conduziu para além das correntes e dos turbilhões perigosos dos debates e movimentos espirituais contemporâneos, que acabam afastando muitos, né, por causa da confusão das manifestações espirituais, acabam dando uma certa descrença para alguns. Então, um dos teólogos que ele consultou foi o escocês de nome John Moray, que ofereceu uma das perspectivas mais proveitosas sobre esse assunto. Ele disse o seguinte: precisamos reconhecer a existência de um misticismo inteligente na vida de fé, de união e comunhão vivas com o Redentor exaltado e onipresente. Ele tem comunhão com o seu povo, e o seu povo tem comunhão com ele, em amor recíproco e consciente. A vida de fé verdadeira não pode ser um assentimento metálico e frio. Deve ter a paixão, o calor do amor, da comunhão, pois a comunhão com Deus é a coroa e o ápice da verdadeira religião. E o Moray, ele não era um cristão dado a passagens líricas. No entanto, quando ele falava sobre o assunto misticismo e comunhão com aquele que morreu e vive para sempre por nós, ele está supondo que os cristãos terão um relacionamento palpável de amor com o Senhor e que eles têm um potencial que ultrapassa os limites da imaginação para conhecer e experimentar a Deus pessoalmente. É como a Bíblia fala: as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós só podemos
ter essa experiência real com Deus através da oração. Mas que oração? Aí no meio do parágrafo, o Mowry cita a primeira carta de Pedro, que relata: embora não tenham visto, vocês o amam. Embora não o vejam agora, vocês creem nele e estão cheios de uma alegria inexprimível e gloriosa. E a antiga versão King James fala em uma alegria indizível, de plena glória. E alguns traduzem isso como alegria glorificada para além das palavras. E enquanto ele meditava neste versículo, ele não pôde deixar de se maravilhar com o fato de Pedro, ao escrever para a igreja, dirigir a palavra aos seus leitores dessa maneira. Pedro não disse o seguinte: bem, alguns de vocês, os que têm uma espiritualidade avançada, começaram a experimentar esses momentos de grande júbilo e oração. Eu espero que o restante das pessoas também possa experimentar o que vocês estão experimentando. Ele não disse isso. Ele está presumindo que essa experiência de um júbilo, de essa alegria na intimidade com Deus, por vezes algo assombroso, algo extraordinário na oração, é algo normal entre um cristão, entre os crentes. E isso trouxe para o autor aqui uma grande convicção. E o ponto da declaração do Mowry é o fato de que nós somos chamados a um misticismo inteligente. E o levou então a refletir: misticismo inteligente significa um encontro com Deus que envolve não só os afetos do coração, mas também as convicções da mente. Nós não somos chamados a escolher uma vida cristã pautada na verdade e na doutrina, ou uma vida cheia de experiências e poderes espirituais. As duas coisas andam juntas. Não é uma coisa ou outra, são as duas coisas andam juntas. E ele não estava sendo chamado então a deixar para trás a sua teologia e se lançar na procura de, vamos dizer, algo mais de experiências sobrenaturais. Ao contrário, ele devia pedir ao Espírito Santo que o ajudasse a viver experiências com a sua teologia. Agora eu estou indo para a parte final aqui, que é sobre aprendendo a orar. Dessa parte inicial que nós estamos estudando hoje. Então ele retoma aqui a pergunta daquela autora que ela gritou, ela clamou: será que alguém pode me ensinar a orar? E no verão seguinte ao seu bem-sucedido tratamento de câncer de tireoide, ele implementou na sua vida 4 mudanças práticas na sua vida devocional particular. Então, primeiro, ele levou vários meses para percorrer todos os salmos na Bíblia, resumindo cada um deles. Isso possibilitou para ele começar a orar os salmos com regularidade, passando por todos eles diversas vezes ao longo de um ano. Em segundo lugar, ele inseriu a disciplina de um período regular de meditação como transição entre a leitura da Bíblia e o seu tempo de oração. Então, ele lia o texto, meditava e orava em cima daquele texto. E em terceiro, ele fez o possível para orar de manhã e à noite, não apenas de manhã. E quarto, ele começou a orar com uma expectativa maior da presença de Deus. E ele relata o seguinte: as mudanças, elas levaram um tempo para dar os frutos, mas depois de manter essa prática durante cerca de 2 anos, ele começou a fazer alguns avanços. E apesar dos altos e baixos na sua vida de oração, desde ele
Então ele encontrou uma nova doçura na pessoa de Cristo e um novo amargor também. Não só a doçura, mas o amargor também, porque agora ele podia enxergar melhor o seu próprio coração com clareza, sob uma nova luz dessa oração, dessa realidade que Deus mostrou para ele através da oração. Em outras palavras, ele teve mais experiências serenas de amor, assim também como mais lutas para ver Deus triunfar sobre o mal, tanto no seu próprio coração quanto no mundo ao seu redor. E as duas experiências de oração que nós já discutimos na introdução aqui se desenvolveram juntas como árvores gêmeas. E hoje ele acredita que é assim que deve ser, não é nenhuma coisa nem outra. São as duas, porque uma estimula a outra. O conhecimento me leva a orar e a oração me leva a buscar mais conhecimento. E o resultado foi uma vivacidade e uma força espiritual que este ministro cristão ele relata. A despeito de tudo que ele já pregara na sua vida, ele jamais experimentara antes. E o restante do que ele relata nesse livro na verdade, é um relato do que ele aprendeu durante esse tempo. Então, aqui nós estamos apenas numa introdução. E ele vai começar a nos relatar o que ele aprendeu durante esse período em intimidade com Deus. E a oração, contudo, é um tema extremamente difícil, sobre o qual alguém pode escrever, não tanto pela dificuldade em definir oração, mas pelo fato de nós nos sentirmos muito pequenos e impotentes diante da realidade de uma vida de oração. E o Dr. Lloyd Jones disse certa vez que ele nunca escrevera sobre oração, porque pelo fato de ele ter uma percepção de inadequação pessoal nessa área. E aqui ele relata, o autor, que ele duvida, no entanto, que qualquer dos maiores escritores sobre oração da história se sentisse mais adequado do que o Dr. Lloyd Jones. E outro doutor, o Forsyth, escritor inglês do início do século XX, ele expressou melhor o que ele mesmo, o autor aqui, sente e aspira com relação a essa questão de oração. Ele escreveu o seguinte: é difícil, formidável até, escrever sobre oração. Sente-se um temor de tocar na arca, mas talvez esse próprio esforço também seja graciosamente visto como seja visto por aquele que vive para interceder por nós, como uma oração para saber como orar. Então eu oro para saber como orar melhor. E a oração, terminando aqui, é a única porta para o autoconhecimento genuíno. Se você puder anotar isso, seria interessante. A oração é a única porta para o autoconhecimento genuíno. Você quer se conhecer de verdade, você precisa se dedicar a ter uma vida de oração. E a oração é também a maneira principal de experimentarmos uma profunda transformação nas nossas vidas. A reordenação dos nossos sentimentos. A oração é o modo pelo qual Deus nos concede muitas das coisas inimagináveis para nós, que não chegou ao nosso coração, que não chegou aos nossos ouvidos.
não chegou aos nossos olhos. É isso o que Deus tem preparado para cada um de nós por causa da oração. Aliás, do ponto de vista de Deus, a oração confere confiabilidade para que Deus nos dê muitas das coisas que nós mais desejamos. É a maneira de nós conhecermos quem é Deus. Conhecer a Deus de verdade. É o caminho para, enfim, tratá-lo como ele é, como realmente Deus é, somente por causa da oração. A oração nada mais é do que a chave para tudo o que precisamos fazer e ser na vida. Nós necessitamos aprender a orar. É uma questão de vida ou morte, como nós falamos aqui no início. Então nós terminamos mais essa parte deste estudo, que na verdade é uma introdução. É uma introdução à questão de uma vida de oração, de experimentar intimidade com Deus. E falando nisso, vamos terminar aqui esse estudo orando. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de podermos mergulhar mais um pouco, Senhor, no conhecimento da tua palavra, Senhor. Nós só podemos aprender a orar verdadeiramente conhecendo a tua palavra, Senhor. A tua palavra nos ensina a orar. E ao orar, nós temos a revelação da tua palavra. Não podemos extrair os verdadeiros conceitos, a inspiração do que o teu Espírito Santo inspirou na tua palavra, se nós não estivermos em oração, pedindo que o Senhor nos dê esclarecimento, que o Senhor nos dê a revelação da tua palavra. E a tua palavra nos diz que o teu Espírito Santo é quem nos fará lembrar de todas as coisas. E nós só podemos lembrar aquilo que nós tivemos contato, aquilo que nós estudamos. Por isso, até isso que a tua palavra fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E através da meditação na sua palavra, nós aprenderemos a orar de verdade, a orar segundo a sua vontade, que está expressa na Bíblia, na tua palavra, que o Senhor deixou para nós. Senhor, abra, Senhor, os olhos do nosso entendimento. Nos desperta para uma vida verdadeira de oração. Nos ensina a orar de verdade. Muitas vezes nós não sabemos, por isso que em Romanos fala que nós ainda não sabemos orar como convém de verdade, mas por misericórdia, o teu Espírito intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Oh Senhor, então nós permitimos que o Espírito Santo que está em nós, ele gema, ele clame através de nós a verdadeira oração, e que nós possamos ter a revelação do que é orar de verdade. Esta é a minha oração. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.